Momento Seguro. Olá, tudo bem? Mais um Momento Seguro, esse de bola. Episódio número 20 do Momento Seguro. Nós estamos extremamente felizes por ter você conosco aqui neste programa, que já vai virando tradição no mercado de seguro, não só de Vitória da Conquista, viu? A gente tem aí números chegando nacionalmente. Cada vez mais crescendo e chegando na sua casa, na sua televisão, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, para trazer informação e informação de qualidade. E hoje tem muita qualidade, tem muita bagagem de informação nesse programa. Não é isso, Léo? Olá, Alvino, olá, telespectadores, ouvintes do nosso programa. E em breve também nos streams, né? Logo, Jordan já vai providenciar aí, Spotify. Lógico que já demorou, Google, né? O podcast, podcast do YouTube. O YouTube já tem, né? Já estamos no 20º programa, então assim, voltamos com força total, né? Semana passada a gente chegou, já voltou e estamos aqui novamente. E hoje a gente tem o prazer, mais uma vez, de trazer a nossa bancada aqui, nosso amigo Djalma, o professor, o guru de seguro. Eu falo assim, quando tem um problema de seguro que eu não sei resolver, eu chamo o Dija. Dija, mais uma vez, é um prazer estar conosco. Olá, Léo. O prazer é meu, a satisfação muito grande em ser convidado novamente por você para participar do podcast. Olá, Alvino, e olá a todos ouvintes e espectadores do podcast Momento Seguro. Léo, Djalma tem 2 recordes aqui, viu? Ele é o primeiro convidado repetido, porque Carol é de casa. Sim. Certo? Ele é o primeiro convidado repetido e ele ainda tem o programa mais longo da história do Momento Seguro. 1h19 então, minutos. eu vou te adiantar logo aqui, que ele já tem uma programação desse semestre todinho, pelo menos umas 5 vezes, porque tem mais seguradoras, Dija tem uma vasta experiência, então assim, o que a gente puder sugar de Dija para estar aqui no nosso programa, vamos explorar ele, vamos sim, né? Que é presidente da Aconseg, isso mesmo? Aconseg Norte-Nordeste, Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros das regiões Norte e Nordeste do Brasil. É isso mesmo. Além de representante de várias seguradoras, além de ser professor da Escola Nacional, advogado, administrador, contador. Então, assim, ele tem o currículo dele aqui, ficaria 1 hora só de programa, a gente falando aqui o currículo de Dija. Obrigado pela deferência. Não, eu vou te falar, antes de você chegar aqui em off, a gente estava falando de linguagens, de línguas, né, Djalma? A gente estava falando aqui das expressões linguísticas países afora aí, para você ter uma ideia o quanto a gente tem... O que tem de bagagem esse rapaz, esse não é convidado. Hoje, Djalma, nós temos uma novidade no mercado. Então, assim, o tema do podcast, quando a gente discutiu internamente, né, no nosso grupo, foi novidades do mercado do seguro, né? E a gente tem aí a Lei 213 deste ano de 2025, sobre o mercado, e a gente quer entender um pouquinho, né, lembrando do nosso público e eu como cliente aqui, o que é essa lei 2013/25 e o que ela pode impactar no nosso mercado, né, Léo? Isso. Só um gancho aqui, pegando aqui, Alvino, justamente sobre essa questão da lei. Então, assim, é uma lei de extrema importância para o nosso mercado, é um marco, realmente, sim, que foi sancionado agora esse ano, e que vai trazendo muitas novidades, mas é bom entender um pouco ela a fundo para não confundir o nosso telespectador, não é isso, Dija? Exatamente. Vamos lá. Só que antes de falar da Lei 213/25, que nasceu de um projeto de lei, o 519/18, foi em 2018, o então deputado Lucas Virgílio, ele era deputado federal, hoje ele é o presidente da Escola de Negócios e Seguros. A gente chama ela da Escola de Seguro do Brasil, é uma instituição, um grande respeito no mercado de seguros e no mercado nacional, né, por preparar pessoas para o mercado de seguros. Eu tenho a satisfação de ter atuado como professor dessa escola, de ter sido aluno dessa escola, que continua formando muita gente boa em todos os sentidos, desde os cursos rápidos, as graduações, pós-graduação e certificação do profissional corretor de seguros. A ENS cumpre esse papel e o Lucas Virgílio é o presidente dessa instituição e ele que foi o propositor do projeto de lei 519/18, que resultou na Lei 213/25, que
foi sancionada agora no início deste ano. Realmente, é a Escola Nacional, que é a antiga FUNESEG, eu também fui aluno dela e também tive a honra de lecionar algumas matérias. Só parêntese, fui conferir correndo no e-mail, só para não falar besteira. Também fui aluno da Escola Nacional de Seguros. Legal. Só para deixar... Então, deixa eu fazer umas observações. Antigamente, ela se chamava Fundação Nacional Escola de Seguros, FUNESEG. Depois, ela mudou o nome para Escola Nacional de Seguros. E hoje, com a dinâmica da economia e os seguros está inserido nesse processo, ela se chama Escola de Negócios e Seguros, que ela forma um profissional de seguros, mas também traz diversas disciplinas, contabilidade, administração, direito, para turma que trabalha no mercado de seguros entender melhor. E a capacitação dos funcionários das corretoras de seguros, inclusive nossa corretora, todos os funcionários têm uma certificação da escola, que é uma exigência, né? Isso, do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão aí composto por ministro da Fazenda, titular da Superintendência de Seguros Privados, e esse conselho é que determinou, alguns anos atrás, eu não sei precisar qual foi o ano, que todos os funcionários, prepostos, colaboradores de seguradoras e de corretores de seguros tivessem essa certificação com curso bastante avançado. Se não me falha a memória, foi 2016. Se não me falha a memória, mas depois a gente pode dar essa informação com mais precisão. Voltando aqui à lei de Djalma e Léo, me chamou a atenção, óbvio, eu sou cliente, eu vou pesquisar sobre o que está acontecendo disso, e quando eu coloco no Google Lei Complementar 213/25, a maioria dos títulos de matérias que eu vejo é no sentido de lei complementar cria novo mercado e garante mais proteção ao consumidor de seguros. Ótimo. É nessa linha? Exato. Sim, vamos falar um pouquinho mais dessa lei. No mercado de seguros brasileiro, a lei que regulava a maior parte dos assuntos é um decreto-lei de 1966. É o decreto 73/66. Então, essa lei altera... 7366 de 21 de novembro de 66. Exatamente. Então, essa lei complementar 213/25, ela altera muitos dispositivos de um decreto antigo, que, por sinal, também foi alterado no ano passado com a Lei Geral do Mercado de Seguros, que é a lei, vou olhar aqui o número 15.040, que foi aprovada ou sancionada em 2024. Então, a gente tem duas leis aí. A específica do mercado de seguros, que altera alguns dispositivos também do Código Civil, traz algumas regulamentações e compilações de informações numa só lei, para ficar mais claro o processo. Por exemplo, essa lei do ano passado, primeiro, a 15.040, ela estabelece a questão do prazo que as seguradoras têm que cumprir para indenizar um cliente. Então, o cliente, o consumidor, ele tem uma proteção muito robusta na legislação nacional. Ampliando a proteção para o cliente, cada vez mais. Exatamente. Já é um mercado, como eu volto a dizer, Dija, que a gente fala aqui sempre, o mercado segurador do Brasil é um dos mercados mais seguros do mundo. E cada vez que passa, nós temos dispositivos na lei que traz mais segurança jurídica para o consumidor. Então, a preocupação sempre é o consumidor. Isso, e a gente fala dessa questão da robustez, que o brasileiro ele pode confiar no sistema de seguros privados do Brasil. A gente chama de SNSP, Sistema Nacional de Seguros Privados, que é composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, pela Superintendência de Seguros Privados, chamada de SUSEP, pelas seguradoras, pelos corretores de seguros. Então, toda essa estrutura ela é muito bem montada, porque o seguro ele é importante para manter uma economia funcionando com qualidade e permitir que essa economia expanda, e ao expandir a economia, traz novas oportunidades também para o mercado de seguros. Vamos voltar para a Lei 213/25. Na economia nacional, começaram a surgir nos últimos anos algumas atividades irregulares que imitavam o seguro. E eu acho que no encontro nosso anterior... Popular, o seguro pirata. Isso, no nosso encontro anterior a gente falou um pouquinho sobre isso. Até então, toda essa atividade estava à margem da lei. O que acontece? Como houve uma grande expansão e a fiscalização foi precária, foi lenta, o próprio Poder Judiciário não, vamos dizer assim, não bloqueou, não impediu que essa atividade avançasse. Não interviu, não.
Exatamente. E a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, não possuía um poder de polícia para impedir de imediato a atuação dessas empresas. A SUSEP apenas identificava o problema, encaminhava a denúncia através do Ministério Público para o Poder Judiciário. As ações levavam tempo para ser analisadas pelo Judiciário e quando alguma sanção, alguma punição era direcionada para esta entidade aí irregular, essa entidade até já não existia, ela já tinha encerrado um CNPJ e abertura. Então, assim... Alguns casos a gente viu de Polícia Federal intervindo, prender de pessoas, bloquear bens, de prender pessoas. No entanto, cresceu tanto essa atividade que o mercado regular de seguros enxergou, através aí de suas lideranças, o presidente da Federação Nacional dos Corretores, a FENACOR, o Armando Virgílio, capitaneou um trabalho junto com as instituições para regulamentar uma atividade que já estava de modo crescente, alcançando a população com pouquíssima ou nenhuma proteção, fiscalização, segurança. Então, diante disso tudo, houve discussões nos órgãos competentes, no Poder Legislativo, chegou a um consenso que deveria ser criado um produto paralelo ao seguro privado, mas que se submetesse à fiscalização, ao acompanhamento, à regulamentação da Superintendência de Seguros, a SUSEP. Então, esta criação foi dado o nome de Proteção Patrimonial Mutualista. Que é diferente do seguro privado. Que nós seguros que nós trabalhamos com as seguradoras, entidades de seguradoras. Exatamente. Então, hoje, a partir da Lei 213/2025, a gente tem 2 produtos subordinados ao regramento da SUSEP. Eles possuem características diferentes, algumas semelhantes, mas são produtos distintos. O seguro privado, ele só pode ser comercializado por seguradora e, mediante autorização específica do Conselho Nacional de Seguros Privados, as cooperativas de seguros, que é totalmente diferente de associações. As cooperativas de seguros, até então, na legislação brasileira, elas só poderiam comercializar seguros no segmento agrícola, acidentes de trabalho e as cooperativas médicas. Então, os planos de saúde de cooperativas médicas são regulares. Exemplo, a Unimed, para a gente trazer aqui para a pessoa entender. Exatamente. Funciona na modalidade de cooperativa regular, dentro da lei. E agrícola e acidentes de trabalho, a gente não tem conhecimento de empresas relevantes no mercado de seguro nacional que trabalham nesse formato. E as seguradoras no formato de sociedades por ações, que antigamente a gente só chamava de sociedade anônima. Regramento específico. Então, essas empresas são elas que, registradas na SUSEP, com seus planos de seguros regulares, podem comercializar seguro privado. Através do corretor de seguros. Isso, a comercialização à venda através do profissional corretor de seguros formado, autorizado pela Escola de Seguros, com seu certificado, registrado também na Superintendência de Seguros Privados. Só para ficar claro, Djalma, o seguro privado, quando a gente fala, é o seguro na forma como a gente já conhece, trata no dia a dia. O seguro do automóvel, o seguro da residência, o seguro de responsabilidade civil profissional, empresarial de incêndio, dentre outros. O seguro como a gente já conhece tradicionalmente como seguro. Das seguradoras tradicionais. Das seguradoras. Ele continua existindo e de uma forma muito organizada e muito bem sustentada e comprovada. A gente vê no Brasil da indústria do seguro, que é extremamente forte, como o Léo fala, que tem aí um arcabouço tanto institucional, financeiro, organizacional, extremamente forte por trás. Que tem uma importância enorme para a economia. A gente fala, né, que a indústria do seguro dá um subsídio para a economia, porque uma vez o prejuízo aconteceu, uma catástrofe, alguma coisa, a indústria do seguro está ali sempre para poder honrar os seus prejuízos e restabelecer um equilíbrio econômico perturbado, né? Quanto mais seguro, melhor o funcionamento da sociedade e da economia. Aquele podcast anterior que falamos da tragédia do Rio Grande do Sul, até então a estimativa de prejuízo foi de 100 bilhões de reais e havia 6 bilhões aconteceu
6 bilhões a título de indenizações, 6 bilhões de reais. Então, 6% do risco foi segurado. Já passa de 8, né? A gente atualizou o número em alguns episódios depois. Legal. A gente foi atualizando esse número. E essas indenizações não abalaram em nada a continuidade da atividade das seguradoras e do mercado de seguros. Então, isso é muito legal. Mas sabendo que a gente tem um espaço enorme para crescer ainda com a cultura do seguro, porque enquanto que nos países da Europa, na América do Norte, quando acontece tornados, ciclones e causam danos à população, a média de indenizações chega a 50%, 60%, 70% dos prejuízos. Isso é legal porque até o Estado ele economiza no momento de reparar e assistir a população. Exato. Então, no Brasil, veja essa conta, 100 bilhões versus 8 de indenização. Então, 92% do prejuízo ficou descoberto. Ou o Estado entra com recurso de toda a população, através dos impostos, ou então a pessoa fica desprotegida e não pode dar continuidade à sua atividade. O exemplo agora na Califórnia, o incêndio na Califórnia, as indenizações passaram de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares passaram as indenizações. E foi assim, tudo tranquilo. Se eu não me engano, o norte-americano, vocês vão me dizer melhor, se eu não me engano, o norte-americano ele já tem no seu planejamento financeiro, não lembro se é 5%, se é 3%, do seu orçamento. Para você ter uma ideia, o seu orçamento ele já é pensado. A gente brinca me recordo se 3% ou é 5%, já é do seguro. O seguro de automóvel lá, para terceiro, é como se fosse obrigatório. Você não pode ter um carro. Se você não pode pagar o seguro para terceiro, você não pode ter um carro. O veículo, correto. Isso aí a gente brinca que lá tem seguro de responsabilidade civil de calçada. No Brasil a gente tem, só que a gente não usa com esse nome. É o seguro de responsabilidade civil familiar dentro do seguro da residência. Já existe até a venda dele isolado. Mas é muito comum dentro do seguro residencial você vender a responsabilidade civil e os danos que a sua residência, o seu cachorro, a sua família, da casa. A funcionária ali da casa, causar um terceiro, está protegido. Então a gente tem muito para crescer ainda em seguro. Voltando para a Lei 213/25. Agora a gente dá uma fugidazinha. É legal que o tema é bastante amplo. Abrangente e assim, abrangente, atual e chama muita atenção, né? Tanto que a gente vai achar alguns pormenores desse aqui para a gente voltar de novo para a lei. Vamos voltar para a lei. Então, o tema do seguro, o tema do podcast é a Lei 213, as novidades aí do mercado de seguros, e essa lei é uma novidade que, então, ela tem agora 2 produtos que estão debaixo da legislação. E lembrando, a competência de legislação sobre seguros no Brasil é da União. Então, é uma lei federal. Estado, município não legisla sobre seguro. Quem legisla é a União. É uma lei aí uniforme para todo o país. Então, esses 2 produtos que a gente pode chamar, o seguro privado já existia desde sempre e é algo confiável, o cliente pode continuar e deve continuar contratando, e a proteção patrimonial mutualista é uma inovação. As empresas que hoje comercializam esse produto, elas precisarão obrigatoriamente se regularizarem perante a SUSEP. A lei deu um prazo, é uma disposição aí transitória de 180 dias para que essas empresas que comercializam a proteção patrimonial para se regularizarem. E o que é regularizar? Alterar o estatuto, porque o estatuto precisa obedecer às normas da SUSEP para haver a fiscalização, precisa se registrarem na SUSEP, precisam constituir reservas técnicas. O que é isso? Mostrar que tem dinheiro e guardar esse dinheiro, essa capacidade financeira de solvência, para indenizar os possíveis acidentes que nós chamamos de sinistros. Então, essas empresas precisam fazer isso tudo, fora outras situações, e contratar também uma inovação da lei, uma administradora de proteção patrimonial mutualista. Porque essa empresa, administradora de proteção patrimonial mutualista, ela vai gerir os recursos arrecadados das associações, prestar contas à SUSEP, e fazer o controle ali de emissão de boleto. Rateio dos prejuízos. Vou chegar no rateio, vai emitir boleto, fazer os pagamentos, as indenizações e tal, fazer a gestão administrativa, cobrar por isso. Então as pessoas que contratarem a proteção vão ter que pagar tudo isso. E o que Leandro falou, que é muito importante, é pagar as indenizações e ratear o custo dessa indenização
para os grupos das respectivas associações. Então, vamos lá. O cliente hoje de seguro privado, ele procura Leandro, que é corretor. Leandro procura uma seguradora das várias que ele trabalha e tem cadastro. Leandro vende o seguro, o cliente vai, desde já, saber quanto que ele vai pagar no ano inteiro e vai ter o seu bem protegido. Exemplo, ele contrata o seguro lá de um veículo que custa R$150 mil, vai pagar um preço ali de 2% a 5%, varia muito, são muitos fatores que pesam na precificação do seguro, mas nesse exemplo, um veículo de 150 mil, vamos imaginar que o cliente vai pagar R$5 mil de seguro, dividido em 10 parcelas de R$500. Esse é o preço do seguro, que a gente chama de prêmio, e o cliente tem a segurança de que durante o ano ele vai pagar só isso, para numa eventualidade ou numa necessidade ele utilizar o seguro dele ali para uma indenização. Diferente do seguro privado, o produto de proteção patrimonial, ele vai, no caso de uma indenização de uma das pessoas que compõem aquele grupo, ele vai pegar esse prejuízo e dividir entre todos os associados. Então, não vou nem chamar de cliente, o associado... É importante a gente bater nessa tecla que, assim, é uma associação. Isso. Né? Então, diferente do a seguro pessoa privado, se torna um sócio. Exato. Diferente do seguro privado, que você vai ter uma empresa, certo? Que te garante o seguro. Aqui é uma associação que nós três vamos formar uma associação aqui. Tá? Isso é importante a gente bater bastante nessa tecla de associação. Se um tiver o prejuízo, a gente rateia entre os três. Só que isso é imprevisível. Então, a parcela que aquele associado de uma associação, vou chamar aqui, vou falar cliente, mas não é cliente porque ele é associado. Ela pode variar muito ao longo dessa vigência do produto que ele contratou. Por quê? Esse mês as indenizações foram poucas. O valor da parcela vai ser R$200. Se no mês que vem um daqueles membros do grupo da associação tiver um alto prejuízo, tiver um carro roubado, um carro capotou, aquele prejuízo de um vai ser dividido entre todos. Opa, a parcela do seu produto neste mês não vai ser mais 200. Vai ser 300, vai ser 400, vai ser 500. Depende muito da composição do grupo. Então, o associado ele tem que ter essa visão. E só para concluir, Léo, eu falo muito de associado e não falo de cliente, porque cliente dá a ideia de consumidor e consumidor é um cliente de uma empresa que pode usar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor quando essa empresa não estiver atendendo bem. Já um associado de qualquer tipo de associação, não só da de proteção patrimonial mutualista, ele não pode usar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor porque ele é um associado. Ele pode usar outros dispositivos legais, mas o Código de Defesa do Consumidor ele destina-se apenas a clientes e, neste caso de seguro privado, quem contrata um seguro é cliente de uma seguradora. E vale salientar essa questão que, assim, isso está em contrato que ele assinar com a associação. Então, não adianta dizer, mas eu tinha um seguro para uma seguradora e não tinha isso, e agora está tendo isso. Então, ele assinou aquele contrato, ele vai ser responsável. Vou trazer um exemplo aqui para nós, Lígia. O exemplo do Rio Grande do Sul, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Quantos carros foram engolidos pela água? Imagina uma associação, uma situação dessa situação, daquela região, o prejuízo que vai ser. Porque todo mundo vai querer, todo mundo vai querer sua indenização. Ao ratear, todos pagariam o valor do seu próprio carro. Então, entendeu? O prejuízo não teria então, se não teria. Direta. E vou trazer outro exemplo. Não faz sentido. Assim, se você pegar o pé da letra, não faz. Quer outro exemplo? A gente trabalha... É continuar com parte do risco. Quando a gente fala de risco em seguro, e a lei fala o que é o seguro, né? É um contrato entre a seguradora e uma pessoa, seja ela natural ou jurídica, em que as partes ali têm suas responsabilidades, a seguradora de indenizar, o segurado de pagar o preço do seguro que a gente chama de prêmio, protegendo esse cliente de riscos pré-determinados. Então, ele está protegido de risco pré-determinado e o risco passa a ser da seguradora, quando ele paga. Agora, quando compõe-se o grupo, aquele grupo está rateando essa... Aí a gente volta para o conceito de cliente que você falou antes, né? O cliente nada mais é do que troca de valores. Então, assim, eu estou pagando o que vocês chamam de prêmio para ter o valor da segurança, né? Da cobertura daquilo que a gente contratou. Diferente... Corre o risco de perder, né? Exato. Diferente da
da associação aí que eu não tenho este valor, eu pago um valor, né? Mas eu não tenho este mesmo valor de volta, tá? Porque eu corro o risco de ter que entregar mais valor meu do que receber. Sim. Outro exemplo fácil. Principalmente essas associações começaram no segmento de veículos pesados, né? Caminhão. Há uns 4 anos atrás, eu tive um cliente que ele pagou, durante o ano, pagou 400 mil numa frota de pesados. Ele teve um prejuízo de 4 milhões de prejuízo. A seguradora pagou tudo. Se fosse uma cooperativa, uma associação, esse prejuízo teria que ser rateado para os demais. E agora, com a fiscalização, vou dizer um ditado bem popular que eu gosto de dizer, não existe meu pé tá doendo. Você tá lá, meu amigo, o contato tá ali, vai ser rateado. Agora imagina o cliente, não, o associado, que está naquela associação e o valor da prestação dele triplica. Um exemplo, ele botou no orçamento dele lá que vai achar que ser R$200. Aí esse mês vem 600. Ele deixa de pagar, outro deixa. A saúde financeira daquela associação, como é que fica? Vai por água abaixo. Então não vai ter uma solvência. Então vai ter um prejuízo maior ainda para os demais. Porque se tem a inadimplência... Ele corre esse risco. Agora, falando assim, da questão da lei, por que a lei veio permitir a existência? Porque, na verdade, ele já existe. Porém, ao funcionar às margens da lei, a fiscalização é difícil. Então, o risco maior ainda de uma pessoa contribuir para aquela associação todo mês, e aí 2 anos depois a associação fecha as portas e vai embora com o dinheiro do associado. Então, exigiu do poder público uma legislação para fiscalizar. Como eu disse, foi dado um prazo dentro da lei de 180 dias para as associações se regularizarem diante de vários aspectos, como a gente já disse antes aqui, e um grande dispositivo que foi incluído nessa lei foi dar à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a entidade que fiscaliza tanto agora a atividade de seguro quanto a nova proteção patrimonial, o poder de fiscalizar e, ao identificar uma entidade que não se regularizou perante a SUSEP, ela fechar de imediato. A gente brinca que deu um poder à SUSEP semelhante ao que tem, por exemplo, a Agência de Vigilância Sanitária, quando identifica numa clínica médica alguma coisa irregular, uma falta de documentação ou cometendo uma conduta fora da legislação que regula a atividade, a Anvisa pode fechar. Um restaurante que está vendendo uma comida estragada, o órgão de fiscalização sanitária pode fechar as portas de imediato desse restaurante e depois ele é quem vai discutir na justiça se ele pode reabrir ou não. Então, essa nova lei trouxe essa excelente inovação, que foi dar à SUSEP o poder de fechar sumariamente uma entidade que não estiver regulamentada. Então, vamos aguardar esse prazo de 6 meses. Já se passou um mês, faltam 5. Se não me falha a memória, é em julho, né? É em julho. E as empresas a data de publicação da lei. As associações que continuarem trabalhando... 15 de janeiro, já passou mais de um mês. Pronto. Então, as associações que continuarem ofertando essa proteção sem registro na SUSEP, elas deverão ser fechadas imediatamente. Então, o cliente, o associado, tem que ficar atento a tudo isso para não perder mais dinheiro. E vale lembrar também, Alvino, o seguinte, toda essa regulamentação, toda essa fiscalização, nós, enquanto corretores de seguros e enquanto seguradoras, somos fiscalizados desde sempre. Desde sempre. Então, para nós não muda nada. Desde sempre. Minha corretora, para funcionar, tem que ter uma fiscalização, tem que ter toda uma legislação para poder funcionar. E um detalhe importante. O nosso mercado de seguros privados, além de dar essa garantia para o cliente, para o consumidor, ela fomenta a economia na questão dos tributos. É muito importante falar isso, Dija, porque tanto as seguradoras, elas são tributadas, elas são auditadas, são fiscalizadas. Nós, enquanto corretores, também somos fiscalizados, auditados e somos obrigados a pagar os impostos. Muitas dessas empresas, com pseudo-associações cooperativas, trabalhavam à margem
E existia a questão da sonegação fiscal. Quanto a economia do Brasil deixou de arrecadar? A gente não perdeu com isso. Exatamente. Então, assim, era uma ocorrência injusta até conosco, né, Didia? Porque nós trabalhamos 100% na lei, não existe puxadinho para nós, 100% na lei, enquanto outras pessoas vendiam algo... A carga tributária não é... Não é. E aí, essas empresas, por ser associações, a questão do balanço era maquiado e pagava o que queria de imposto. E não tinha nada. Não é isso, Dígia? Isso. E na lei também prevê até a taxa de fiscalização. Então veja só como atua uma autarquia, que é a SUSEP federal, para fiscalizar. Ela cobra do ente fiscalizado, né? O corretor de seguro, seguradora e tal. Pagam e a SUSEP vai lá e fiscaliza. Então essas entidades aí, também terão que pagar isso. E o interessante aí, porque no mundo ideal, eu quero ser fiscalizado, entendeu? Sim. Eu quero a chancela SUSEP no meu negócio. É um selo de qualidade e garantia. Faz todo sentido a SUSEP cobrar por isso. Porque no mundo ideal é isso. Eu quero esse selo aqui, ó. A SUSEP veio aqui, me fiscalizou e eu tô ok. Exatamente. Isso tudo é importante para mostrar para aí sim o consumidor de seguros, quem contrata seguros, a robustez do mercado de seguros. Ele fazer o seguro e saber que ele tem a tranquilidade. Tem gente que fala, né, que eu fiz o seguro e eu não usei. Usou. E nós falamos isso em várias reuniões aqui. Eu faço seguro para ter tranquilidade porque eu sei que esse recurso está reservado, que a empresa que arrecadou esse pagamento do preço do meu seguro prestou contas para os órgãos fiscalizadores. E aí, na hora que eu precisar de uma indenização, o seguro eu preciso dele todo dia, mas quando eu precisar da indenização, eu sei que vai ter valores, vão existir valores guardados por essas empresas para me indenizar na hora que eu precisar, como a gente disse, Rio Grande do Sul, 8 bilhões para diversos clientes. E ainda fomentou a economia, né? Exatamente. Porque através da seguradora, a seguradora paga o imposto, o corretor paga, o corretor emprega, a seguradora emprega, então assim, é uma questão. A indústria dos seguros, eu sou suspeito para falar disso, porque eu sou apaixonado pelo nosso segmento, e a indústria dos seguros realmente é algo extraordinário. Então assim, eu falo com toda certeza, assim, eu tenho mais de 20 anos no mercado, eu nunca vi dizer, a seguradora quebrou. Não existe. Quando tem uma seguradora que tem um problema financeiro, tem intervenção na SUSEP, outra seguradora vai lá e foi aquela casa daquela seguradora que foi uma que atendia a DPVAT, era... esqueci o nome, uma pequena que teve um probleminha lá, a SUSEP interviu, todo mundo resolveu o problema de imediato. Então assim, você vê quantas seguradoras tem aqui, vamos dar exemplo aqui de a Sul-América. Sul-América, 100 e quantos anos no Brasil? 100, ela é de 80, ela 95. É de 1895, ela vai fazer 130 anos. 130 anos, uma seguradora genuinamente brasileira. Exatamente. Então assim, que surgiu, a Porto Seguro também, outra seguradora brasileira. Centenária. Não, a Porto não é centenária não, a Porto acho que tem menos tempo, né? Deve estar perto. Deve estar perto. Então assim, quantas seguradoras estão aí no mercado que a gente fala assim, olha a seguradora, a robustez, entregando para o seu consumidor quantos anos sem a imagem tá estragada perante a sociedade. Então, pelo contrário, são empresas que têm uma responsabilidade enorme para o mercado. Mas vamos voltar para a lei. Isso. Então, eu acredito que a gente falou bastante da lei, falou dos aspectos principais, da necessidade de regulamentação de uma atividade que era irregular, que, como você disse, não pagava tributos, não prestava contas. Então, a gente precisa incluir isso no mercado regulado e verificar como isso vai andar com o tempo. Então, em primeiro lugar, esperar os 180 dias para aguardar quais associações se submeterão à regulamentação. E depois disso, acompanhar o desempenho dessas entidades. Mas, se o cliente quer tranquilidade, ele pode continuar e deve fazer o seguro que ele sempre faz com o corretor de seguros e com as seguradoras tradicionais. Mas, além das tradicionais, tem as novas seguradoras, que a gente vai falar logo. Antes, Djalma, deixa eu vender meu peixe. Sim, senhor. É muito importante neste processo, principalmente para as seguradoras, o esclarecimento ao público da lei. Porque nós corrimos o risco de ter muito aproveitador em cima dessa lei, né, mostrando a regularidade do produto que não é o seguro privado. Então, assim, é muito importante que as seguradoras, neste momento, porque a SUSEP ela pode fazer isso, mas ela vai fazer de uma forma mais tímida, Sim. porque ela vai fazer de uma forma institucional.
Concordam? Mas as seguradoras, elas comprarem essa ideia de fomentar essa informação de que está se regularizando um mercado, mas preste atenção, o produto é esse e o produto é esse. É importante a gente deixar bem claro para o consumidor. Hoje as entidades, tanto a FENACOR, a Conseg, o Sincos, os clubes de seguradores estão fazendo esse trabalho, de estar promovendo. Qual esse programa aqui hoje? É uma questão... utilidade pública. Utilidade pública. Sim. Então, o nosso papel, enquanto agentes do mercado de seguro, é isso. É trazer essa informação para o consumidor, trazer os prós e os contras, e as entidades ligadas ao mercado, e hoje em dia respondendo como a Conseg aqui hoje, tem feito esse trabalho diariamente, de trazer e levar essas informações não só para o mercado interno, quanto os clientes, também para ter um entendimento melhor. Então está sendo feito, é um trabalho de formiguinha, mas está sendo feito, é isso, Gia? Isso, e um exemplo é o trabalho seu aqui, como corretor de seguros, um podcast que comunica com toda a comunidade a importância, as regras, o funcionamento do seguro. E a gente também faz uma campanha contra o segurez, termos técnicos. Então, a gente gosta de falar de preço do seguro ao invés de prêmio do seguro, acidentes no lugar de sinistros, esses imprevistos. E aí a gente vai comunicando com a sociedade, o desafio é grande, mas a gente volta a dizer, os profissionais do mercado de seguros, corretor de seguros, assessorias de seguros, seguradoras e também as suas entidades, elas fazem esse papel e devem continuar fazendo. Em breve você deve trazer gente boa aí de Clube de Seguradores, Clube de Seguro de Pessoas, o Antônio Daniel da MBM Seguradora. Tem muita gente para trazer aqui. O presidente do sindicato dos corretores já está na hora de vir aqui, Josimar Antunes, da Bahia, e por aí vai. Agora eu vou para o trava-língua aqui, viu? Vamos. Nós vamos falar de InsurTech. InsurTech, falei certo? Gostei da pronúncia. InsurTech. São as novas oportunidades aí do seguro automotivo, não só a novidade hoje, né, Léo? Não é só da legalidade, mas também de novas oportunidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí das InsurTechs. O nosso mercado, Alvino, tem evoluído, Dija, constantemente. E não pode ficar de fora das novidades das tecnologias. E pensando nisso, muita seguradora surgiu através das InsurTechs. E hoje está sendo uma tendência de um mercado para comunicar principalmente com essa geração Y, essa geração nova que está chegando aí, que é tudo no toque, tudo no tablet, tudo na tela. Então, o Dija tem uma experiência mais uma vez, mais uma experiência a mais, que pode trazer para nós. Inclusive, hoje ele representa algumas InsurTechs. Então, vamos lá. InsurTech é a junção aí de dois termos ingleses, né? Insure, de insurance, que significa seguradora, e tech, de tecnologia. Então, são novas seguradoras que utilizam-se da tecnologia para alcançar um público maior e oferecer um serviço mais aderente, vamos dizer assim. E essa utilização de tecnologia, ela pode acontecer em todo o processo seguro, seja na distribuição, através do canal do corretor de seguros, utilizando seus meios digitais, porque o corretor de seguros ele é humano, mas ele também utiliza de tecnologias para comercializar e atender bem seu cliente. Tecnologia no momento da indenização, regulação do sinistro, que a gente chama. Existem sistemas hoje inteligência artificial tá aí, com fotografias já consegue identificar o que houve de danos, por exemplo, naquele veículo, e num atendimento remoto já fazer o orçamento, aprovar e pagar o cliente. Tecnologia no acompanhamento do motorista. Vou dar um exemplo aqui de uma InsurTech que a gente chama de InsurTech, mas é seguradora, tá? Tem registro na SUSEP, é fiscalizada pela SUSEP e vende seguro. Pela tradução do nome, InsurTech é uma seguradora tecnológica. Isso, inovadora, né? Então é seguradora. Exatamente. Então, para o público saber que é seguradora, você está contratando um seguro privado. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma seguradora que a gente representa, o nome dela é Justus, seguradora. Ela tem um sistema de telemetria para acompanhar o bom condutor. E esse bom condutor, ele pode ter benefícios se a pontuação dele no aplicativo, ao utilizar o veículo, for uma pontuação positiva.
ele é aquele condutor que obedece às regras de trânsito, não pega no celular, que não mexe no celular no momento que está dirigindo, que não aplica frenagem brusca, que não excede velocidade máxima da via. Então, esse aplicativo ele acompanha o condutor, pontua e renova o seguro desse condutor. E o legal é seguro de mensalidade. O cliente paga por mês. Todo mês ele paga e ele tem a cobertura. E essas inovações também, até na forma de pagamento e de contratação mais fácil, óbvio que através do corretor de seguros, que é o profissional que orienta quais são as melhores coberturas, qual é a melhor forma ali de montar o produto para proteger o seu veículo, que a gente está falando aqui de seguro de automóvel. Então, ela utiliza essa tecnologia e o cliente continua usando o aparelho, o celular ali, o aplicativo, quando ele está conduzindo o veículo, e a pontuação dele positiva se converte em pontos para ele trocar por produtos. Olha que legal. Então, esse é o seguro que a gente gosta de falar, que o cliente usa mesmo todo ano, todo mês, com a pontuação que ele ganha, ele troca em vouchers, compra produtos em grandes redes de mercadorias. Hoje, só um parênteses aqui, quando lançou, as primeiras que surgiram, né? Uma primeira seguradora, InsurTech, e aí um entendimento, quando lançou, né? Falou assim, poxa, o seguro tradicional precifica pela idade da pessoa, então uma pessoa mais velha é mais barato, uma pessoa mais nova é mais caro, e aí, imagina, eu tenho um sobrinho que ele é aquele cara politicamente correto, ele não excede velocidade, não bebe, anda dentro da cidade 60 por hora. Tem 22 anos de idade. É justo ele pagar o mesmo preço de um adolescente que anda em alta velocidade, que bebe... Não é justo. Então, assim, olha que sacada que foi. Que inclusive, eu vendo uma das pessoas fundadoras de uma determinada seguradora, ele, por ser novo, ele enfrentava essa dificuldade. Por exemplo, o carro fica na garagem o tempo todo, ele roda mais tal de semana. Ele paga no seguro tradicional, ele paga de forma... um valor já pré-determinado, e aqui com essas inovações não. É uma tendência para o mercado, eu digo que sim, até as outras seguradoras vão implementar, já estão utilizando no sinistro a inteligência artificial, e existe uma grande tendência da telemetria para os seguros tradicionais, porque assim, eu vejo, nos meus olhos, que é uma tendência. Não tem como voltar mais não, isso é já uma tendência. Sim, sim. Então, o que acontece com as InsurTechs? Elas buscam usar a tecnologia também para alcançar um público que está fora do mercado de seguros. A gente tem um número aí que é antigo no Brasil, 30% dos veículos possuem seguro e 70% não possuem seguro. A gente tem um público grande para alcançar. Às vezes o alcance pode se dar pelo preço, pela aceitação. Essas seguradoras, eu vou citar o exemplo de outra aqui, é uma nova seguradora, o nome dela é Novo Seguros. Ela aceita veículos independente da idade do veículo. Quantos anos tem um veículo? Seguradoras tradicionais já fazem um trabalho muito bem feito de aceitação, de precificação, mas uma parte dos veículos que são de propriedade dos clientes ficam fora daquele nicho, vamos dizer assim, das seguradoras tradicionais. Então surge as InsurTechs, a Novo Seguros é um exemplo, que olha para esse público e fala, não, eu aceito. Se o veículo for bem conservado, nós vamos vistoriar, vai ser fotografado, poucas fotografias identificam ali o estado do veículo, e a gente vai aceitar esse seguro cobrando por mensalidade. E outra inovação dessa seguradora, o legal é isso, que o mercado de seguros ele tem ampla concorrência. A gente aqui pode falar de 20, 30 seguradoras de seguro de automóvel especificamente, que tem produtos diferentes para atender os diversos públicos. E aí a Novo Seguros lança agora o seguro de franquia. Franquia é um termo também do Segures, que o cliente que faz um seguro de automóvel, quando ele tem um acidente que não causa um dano total no veículo, mas um dano parcial, ele tem que contribuir com a parte do pagamento justamente para minimizar o custo do seguro, para que despesas pequenas e pequenas colisões não acarretem num gasto administrativo grande por parte da seguradora e aumente o preço de todos, né? Então, a franquia é aquele valor, mas a franquia, algumas vezes, possui uma relevância no orçamento do cliente.
ele paga, aquele exemplo do veículo de 150 mil que ele paga um seguro anual de 5 mil reais, talvez tenha uma franquia ali de 4.500 reais. O que significa isso? Tem um acidente parcial, bate uma porta, uma lateral do carro, faz-se o orçamento na oficina, custou 20 mil reais o reparo, o cliente paga 4.500 a título de franquia, a seguradora paga a diferença, 15.500 nesse exemplo. Então, se esse cliente quiser proteger-se até do desembolso da franquia, ele pode contratar o seguro de franquia com essa Insurtech e ele vai pagar um valor mais baixinho sobre o custo da franquia. Quando ele tiver um sinistro, se ele tiver um sinistro, a seguradora novo vai pagar o custo da franquia para outra seguradora. Não, quer dizer, o cliente economiza mais ainda e continua protegido e amplia a sua proteção. Então, tudo isso de inovação é o que a gente fala que as Insurtechs vêm trazer. Buscar alcançar um público que não possui um seguro tradicional e inovar na forma de contratação. Só mais um detalhe, Léo. Muita gente que faz parte dessas seguradoras vieram e observaram o avanço do mercado, da economia como um todo. Quem é que diz que no passado a gente ia chamar Uber ao invés de chamar um táxi? Quem diz que a gente ia contratar uma hospedagem por um portal Airbnb ou num hotel tradicional, telefonar para o hotel, saber se tem vaga, quanto custa e reservar. Hoje a gente faz tudo ali de forma prática. Pedir de comida, assistir a televisão, que a gente está assistindo aqui YouTube, acompanhando, era só televisão aberta. Agora, Netflix revolucionou o mercado televisivo e outras várias. Que já te oferece conteúdos próximos ao que você costuma assistir. Então, em resumo, o mercado de seguros tradicional merece, precisa, e o público consumidor também enxerga que a gente pode trazer muitas inovações, mas de forma regulada, de forma fiscalizada, de forma estruturada e que continue dando a tranquilidade de proteção, que é o que o seguro traz para os seus clientes. Pegando o gancho que o DJ trouxe aí, quando, por exemplo, a Novo Seguros, né, que traz aceitação de veículos, o Brasil, diferente de muitos países do mundo, o Brasil tem uma longevidade dos veículos. Quando você chega nos Estados Unidos, a pessoa pega um carro com 5 anos ali, ele praticamente descarta ali e já pega outro. No Brasil não, existe um comércio ainda para atender as pessoas. E quando a gente fala assim, 10 anos, um veículo de 10 anos, é um veículo de 2014, 2015, é um veículo, às vezes, de bom estado de conservação, que precisa de uma proteção. E, às vezes, os seguros tradicionais não estavam atendendo esse cliente. E esse cliente estava indo para onde? Estava indo para esse mercado irregular. Hoje, com essas seguradoras, com a inovação, nós estamos buscando uma fatia do mercado, creio eu, que se continuar nessa pegada, o mercado crescendo 2 dígitos, nós vamos diminuir essa questão dos 30%, logo nós vamos dar com 50% da frota segurada. Por quê? Porque existe uma tecnologia, por exemplo, a questão do público mais jovem, também a aceitação o seguro era muito caro. Então, assim, existem mecanismos hoje que é feito para poder atender uma grande massa de clientes. Tornar acessível, não só financeiramente, mas em todos os sentidos. A forma de parcelamento em 12 vezes, você pagar como mensalidade. Outra questão que o dia trouxe, a questão da franquia, que é importante. Hoje em dia, todas as pessoas que estão renovando o seguro têm observado que as franquias estão aumentando. Mas por que a franquia está aumentando? Porque o custo de peças aumentaram, a tecnologia dos veículos aumentaram. Então, quando você pega um carro hoje de 150 mil, você pega uma franquia de 7 mil reais, tranquilo hoje, uma franquia normal. Então, é mais um produto que está na prateleira para nós comercializarmos, é mais um produto para nós oferecermos para o cliente e trazer para ele também uma tranquilidade. Poxa, se ele pode fazer uma economia e pagar um pouquinho a mais para ter o seguro da franquia, para na hora que ele tiver um sinistro, ele está tranquilo. Isso, porque talvez, o que o Léo falou, a garantia de contratar um seguro privado é porque o preço vai ser esse do início ao fim da vigência. Normalmente, vigência anual, eu tenho lá 10, 12 parcelas fixas do seguro.
E aí talvez essa pessoa no seu orçamento esqueceu de colocar em determinado mês que se ocorrer o sinistro ele tem que incluir a franquia, né? Se ocorrer o acidente ele teria que pagar a franquia. Nada melhor do que contratar o seguro da franquia, porque ele coloca lá no orçamento uma parcela menorzinha do seguro de franquia, fora outras tranquilo, possibilidades. Planejamento, se planejar para isso. Tudo. E o legal do seguro é isso, é justamente esse, o planejamento financeiro. A gente pode voltar aqui e falar de outros ramos de seguro, falar do seguro de vida, as inovações, as proteções, a pessoa em vida, ela coloca no orçamento ali. E pior do que o segmento de automóvel, no Brasil, a última pesquisa, não sei se você já falou em algum podcast, da Federação Nacional de Seguradoras na área de vida e previdência, a FENAPREV, junto com o Instituto Datafolha, identificou que 17% da população possui alguma proteção de seguro de vida. E no nosso Norte e Nordeste, que daqui a pouco a gente vai falar, o número é de 9%. Então, 91% da população do Norte e Nordeste do Brasil não possui nenhum tipo de proteção de seguro de vida. Ô, Dija, aí eu já até falei com o Alvino aqui que nós temos que fazer nossa meia-culpa. Sim. Porque nós lá atrás focávamos somente no seguro de automóvel. E hoje nós temos a obrigação de trazer para o cliente isso. Nós temos a obrigação de alertar. Por exemplo, lá em casa, as duas secretárias da minha casa têm um seguro de vida. Então, quem imaginava que uma secretária do lar ia ter um seguro de vida? Então, assim, a obrigação é nossa de levar esse conhecimento para as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa percepção. E nós temos a obrigação. Então, mais uma vez, o Momento Seguro é isso. É trazer trazer a realidade, trazer as oportunidades, mostrar para a população tudo o que é necessário. É conscientizar a população da importância dos seguros para si, para a família, a gente costuma falar para a empresa, para a sociedade. E o seguro de vida ele não é o seguro de morte. Sim. Ele é o seguro de vida, né? Que a gente está protegendo aqueles que nos são caros. Sim. Né? Na verdade. Inclusive nós mesmos, porque muitas das coberturas dos seguros de vida e acidentes pessoais são pagas para a pessoa em vida. Exatamente, exatamente. Então, Djalma já introduziu ali, a gente vai conversar aqui agora um pouquinho sobre a Conseg. A Conseg? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Nós estamos hoje com o presidente, né? Que também tem novidades, tem coisa boa para a gente poder crescer esse mercado aí ainda mais, não é isso, Djalma? Só antes de eu falar aqui, mais uma vez, a Conseg tem um papel fundamental também na indústria de seguros. Ela, através dos seus escritórios, representantes dela, que leva aos corretores, principalmente os pequenos corretores, a possibilidade de ter acesso a mais seguradoras. Porque, como um mercado como um todo, né? Como a gente fala assim, vamos trazer para o mercado de supermercados. As grandes redes dominam, mas no bairro sempre vai ter um mercadinho. E aquele mercadinho precisa ser atendido. Quando nós trouxemos para o mercado de seguro, hoje nós temos mais de 5 mil corretores no Brasil. Então, a Conseg, através de seus representantes, é um grande braço das seguradoras para chegar onde muitas seguradoras não conseguem chegar. Não é isso, Dija? Exatamente. Colocar uma observação nesse número. Mais de 5 mil atendidos pelas assessorias da Conseg no Norte e Nordeste. No Brasil, acho que hoje já são mais de 50 mil. É que eu ia trazer para o Norte e Nordeste. Mais de 60 ou 70 mil de pessoa jurídica, o mesmo tanto de pessoa física, né? Tudo regular e com registro na SUSEP. Aí a Conseg Norte e Nordeste, ela reúne assessorias de seguros, que são empresas contratadas pelas seguradoras para atender mais de perto os corretores de seguros. E quando a gente cria essa entidade aqui no Norte e Nordeste, a gente reúne assessorias desde o estado da Bahia até o estado de Rondônia. A gente tem aqui no Norte e Nordeste, são 9 mais 7, 16 estados alcançados por diversas assessorias, somos 33. É mais de metade do Brasil. Na questão geográfica, nós representamos 2/3. Na questão populacional, a gente representa cerca de 33%, 34% da população. E na economia nacional, nós representamos 20%. O que a gente quer fazer do mercado de seguros? Ter uma expansão maior, porque esse número que eu dei de 17% da população brasileira possui seguro de vida, enquanto no Norte e Nordeste somente 9%. Tem a ver com cultura
e tem a ver com condição financeira. Mas quando a gente olha a condição financeira, se a economia do Norte e Nordeste juntas, das duas regiões, representam 20% da economia nacional, o mercado de seguros deve também seguir a mesma linha, representar 20%. Mas os números que temos hoje é em torno de 13%, dependendo do ramo, chega até 14%. Então a gente tem uma lacuna para avançar. E o trabalho dessa entidade, eu tenho alguma câmera que eu posso mostrar aqui, direcionar. Pode mostrar para a sua. Capa da revista, a capa da revista da 7ª edição, revista Aconsegue Norte e Nordeste, tem aqui uma entrevista exclusiva com o diretor-presidente da Bradesco Seguros Alto RE, o senhor Ney Dias. Ele fala da expansão do nosso mercado no Norte e Nordeste, o trabalho das diversas seguradoras em fazer o fomento do mercado de seguros nas nossas regiões, e tem muitas outras matérias aqui de profissionais de várias seguradoras e assessorias falando sobre esses potenciais, sobre particularidades do mercado do Norte e Nordeste, que as seguradoras fazem agora um olhar mais estratégico para essas regiões, para entender tanto o público consumidor, como o corretor de seguros, seu principal canal de distribuição, entender suas particularidades e avançar na comercialização de produtos específicos aqui nas nossas regiões. E a missão da Aconsegue Norte e Nordeste, eu acho que é a maior missão do Brasil. Porque demograficamente falando, a Bahia é do tamanho da França. A gente fala só Bahia. Sim. Aí quando você pega o Nordeste, quando você pega o Norte, olha o tamanho demográfico que é essa região. Então, para poder chegar... Quando a gente vai para unidades da federação, que são 27, você tem 16. Isso. Então, são 16 unidades da federação. Para você chegar em locais que muitas das vezes, assim, não desmerecendo o trabalho das seguradoras, que muitas das vezes elas estão nas principais cidades, sim, e nas capitais, mas para chegar no interior, no pequeno município, se não for através de uma associação, de uma assessoria, não chega. Então, tem um papel muito importante. Então, assim, eu saliento que o papel da Aconsegue, para mim, está de lado a lado com o papel do corretor. Porque tem uma grande importância no mercado, principalmente em divulgar o seguro. Isso, o corretor ele vai na capilaridade dos seus clientes, e as assessorias que compõem a Aconsegue Norte e Nordeste vão na capilaridade dos corretores nos seus diversos municípios. Como o Leandro falou, a gente está sediado aqui em Vitória da Conquista, a minha assessoria, né? Eu estou presidente dessa associação no 2º mandato, até o mês de julho de 2026, deverei ficar, e outro associado vai passar a ser o novo presidente, continuando o trabalho de alcançar o corretor lá na sua localidade, e, por sua vez, o corretor alcança o cliente. Como eu disse, nós estamos na Bahia, no interior, nós estamos em todos os estados do Nordeste, nas capitais e nas cidades do interior. Nós estamos na região norte, que é bem distante, né, dos centros financeiros aqui do Brasil, especialmente São Paulo e Rio, onde as informações circulam ali com velocidade. Então, nosso trabalho é fazer com que a informação chegue no mesmo tempo em todos os lugares do Brasil, neste caso, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. O nosso amigo assessoria lá no estado de Rondônia, ele, no início da constituição da Aconsegue, ele falou, é importantíssimo uma entidade nesse formato para que a informação chegue aqui no estado de Rondônia e no interior de Rondônia. Ele fica sediado em Ji-Paraná, no mesmo momento que chega lá em São Paulo. Então, a informação, a gente consegue fazer isso. E a gente faz as informações através da revista, através do nosso site. Quem quiser conhecer a revista por completo, ela está digital no nosso site, aconseguenne.com.br. A gente participa de reuniões, a gente faz relacionamentos com várias seguradoras, como o Leandro falou. A gente busca a seguradora e leva ela para mais próximo ao corretor de seguro. Oportunidades de negócio para o corretor de seguro. Participamos de eventos em parceria com os sindicatos dos corretores, que é outra instituição extremamente importante. Aqui no Norte e Nordeste a gente tem 9 sindicatos, ou na verdade no Nordeste a gente tem 9 sindicatos de corretores. Cada estado do Nordeste tem um sindicato e a Aconsegue se relaciona com esse sindicato para fazer chegar mais forte todas as informações institucionais, comerciais das seguradoras. E no Norte são 4 sindicatos que cobrem os 7 estados do Norte. E a gente tem um relacionamento muito próximo. E as assessorias que compõem a Aconsegue fazer esse trabalho em conjunto, institucional, de comunicação, como o Léo fala, de
fazer chegar o seguro a toda a população brasileira da forma mais completa possível. A gente sabe que tem muita gente para contratar seguro que não contrata por falta de conhecimento. Uma pequena parcela, talvez por falta de recurso. Mas a gente recentemente ouviu falar que tem gente gastando mais dinheiro em apostas, em bets, do que em seguro. Então, o que é mais importante? É arriscar uma chance em milhões de variáveis para ganhar um valorzinho, ou proteger o que você tem e utilizar seguros que são acessíveis e têm preços baixos. Vou continuar falando. Nessa linha de seguro acessível de preço baixo, seguro de acidentes pessoais que inclua um serviço de telemedicina. Hoje em dia a pessoa precisa fazer... Assistente funeral? Isso, a pessoa tem ali dentro da família o risco, né, de alguém falecer e ter que custear o funeral. Um seguro de acidentes pessoais com auxílio funeral, com a cobertura pode ser também de telemedicina, que hoje é uma coisa que ajuda muito as pessoas a resolverem problemas diversos ali de saúde dentro de casa, com uma chamada telefônica. Quase todo mundo hoje, se não todo mundo já tem um aparelho, um smartphone, e o custo disso aí não deve chegar a R$10 por mês. Tem planos com mais coberturas que pode chegar a R$20 por mês. Então, uma pessoa que tem uma renda relativamente baixa, uma pessoa que recebe um salário mínimo, tem plenas condições de contratar um seguro de verdade para atender diversas demandas da sua vida. Eu falei, minhas duas secretárias têm um seguro que eu mostrei para elas a importância, a necessidade, e não foi só acidentes pessoais não, Dija. Foi um seguro de um completinho, pagam R$26 por mês cada uma, bem tranquilo. Então, assim, quem imaginaria que ela poderia chegar essa informação para ela? E voltando à Consegue, quando eu falei assim, o corretor de seguros. O corretor de seguros, ele existe de vários tamanhos. Do corretor que tem só trabalha em casa, que não tem escritório, como tem corretores gigantes. Então, a Consegue, ela não tem distinção. Sim. Principalmente para levar para esse corretor pequeno. Então, assim, às vezes o corretor não tem conhecimento de um determinado produto e apareceu para ele na cidade dele uma demanda que ele não tinha conhecimento. Através da Consegue, que são profissionais capacitados e gabaritados para isso, chega para ele e conduz a negociação com ele, e ele tem a possibilidade de atender o cliente dele e também de ter um recurso financeiro que ele não estava esperando. Então, assim, é um papel importantíssimo quando a gente fala assim da Consegue para a sociedade. Nós temos aí o lançamento da revista, que o Djalma já mostrou aí, o entrevistado da Bradesco Seguros. O Ney Dias, diretor-presidente. Diretor-presidente da Bradesco Seguros. É uma revista que ela é editada semestralmente, não é isso, Djalma, que você me falou? Trimestralmente. Trimestralmente, de 3 em 3 meses. Então, nós temos 4 edições anuais. Da sua última vez, deixou uma, agora nós vamos colocar a outra ali do lado dela. Isso, aquela ali, o entrevistado foi o diretor comercial Brasil da Tóquio Marine, o Marcos Kobayashi. Vai estar aqui em setembro. Legal. Inclusive vai estar aqui no nosso episódio. Muito bem. Então, ou seja, ele vai sair da revista ali, vai estar aqui presente. E vai para a cadeira. Vai estar aqui presente. Djalma, mais uma vez, queria te agradecer pela oportunidade de estar contigo e beber da sabedoria que é estar com você, né, e falar de seguro. E quando você junta você e Léo, então, a gente que gosta um pouquinho de seguros, né, como eu e do mercado, não só de seguro, mas quando a gente fala de negócio, né, enche os olhos, e é muito bom ouvi-los juntos, falando todas essas nuances de mercado. Volte sempre, como o Léo falou aí. Nós já vamos fazer a agenda de Djalma aqui, tá? E, mais uma vez, muito obrigado. A palavra está com o nosso anfitrião aí para... Eu falei para você, quando eu falei o palestrante, não, o convidado, eu falei para você que seria algo novo. Então, assim, Dija, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Você é um cara, assim, que a gente tem um carinho especial pelos anos que a gente se relaciona no mercado. Pro seu guru, quando eu tô com uma dúvida, ligar e dizer o seguinte: a chave da porta eu vou te passar daqui a pouco. Na hora que você quiser vir, Léo, as portas estão abertas, Momento Seguro está à disposição da Consegue, da Assessoria Ferraz e de Djalma.
o que quiser vier para cá, as portas estão abertas. Porque eu sei que sempre vai ser produtivo, né, Alvino? Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e fica à vontade para se despedir do nosso público também. Beleza, eu agradeço as palavras, sei que são exageradas por parte de vocês. Eu não mereço metade disso aí, mas fico contente pelo que vocês falaram. Quero deixar aqui um abraço para todos que acompanham nas redes, no YouTube, eu ouvi falar aqui no Spotify, em vários canais de comunicação. Então, um abraço a todos que acompanham o Momento Seguro, esse trabalho muito bem feito por Alvino e por Leandro da Viconsegue Corretora. Deixo uma mensagem para os clientes de seguros, as pessoas, os consumidores. Sempre que precisarem, fiquem atentos. A gente passa por situações que envolve riscos. Então, nada melhor do que se proteger. A gente não coloca a fechadura na porta de casa. Então, existem diversas situações em que a gente pode se encontrar em risco. Converse com o corretor de seguros. Esse é o profissional indicado para lhe dar o melhor suporte e avaliar na estrutura do sistema de seguros o que ele pode lhe ofertar de seguros que vai lhe dar tranquilidade e você vai ficar bastante protegido. Então, esse é o recado para o consumidor. Agradecer mais uma vez vocês pelo convite e estamos à disposição para os próximos. Assim a gente encerra nosso Momento Seguro, episódio de número 20. Aguardamos você no próximo episódio e fique sempre ligado. Nossos cortes, nossos shots, nossas informações estarão também em nossas redes sociais, em nossas outras redes sociais. Até a próxima.